tecnologia são os temas hoje do podcast da Alesp. Estamos falando da FATEC, o maior centro de educação da América Latina. Só aqui no estado de São Paulo são mais de 90 mil alunos. E para bater um papo conosco aqui no podcast, recebemos André Brown, diretor pedagógico da FATEC. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Renata, está aqui e todos os ouvintes aí do podcast da Alesp. Que responsabilidade em 90 mil alunos, 76 unidades, 70 cidades. Isso, Renata. A gente e temos previsão aí de expansão ainda, vamos ter FATEC para inaugurar, mas hoje somos 76 FATECs, estamos premiando 70 municípios. Como você disse, são mais de 90 mil alunos são 91 cursos como opções para os alunos escolherem para estudar no ensino superior. E queria dizer também de uma boa novidade, né, uma novidade muito interessante, que estamos todos muito contentes, que as FATECs também vão participar do recém-lançado Provão Paulista. Ou seja, os alunos do ensino médio público, né, vão poder pleitear vagas nas universidades públicas paulistas a partir desse provão, né, que é muito interessante para nós, e a gente está super empolgado, super contente para que os alunos do ensino médio público acessem aí pelo vestibular paulista as FATECs também. Como que é esse provão paulista? Esse provão, Renata, ele vai ser seriado, né? Esses alunos, eles já faziam o que a gente chamou de SARESP, que era um exame feito anualmente nos 3 anos do ensino médio, da educação básica. Mas o Provão Paulista agora, ele também vai ser seriado, ele vai ser aplicado aos alunos de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio público, mas esse ano, em novembro, já sai a primeira prova e os alunos do 3º ano do ensino médio público já vão poder concorrer às vagas das universidades públicas paulistas estaduais, USP, Unesp, Unicamp e as FATECs do Centro Paula Souza. No caso das FATECs, você já tem um número de vagas que serão disponibilizadas para o provão? Em média, são 5 mil vagas aí em todo o estado, nos 91 cursos. Nossa, é bastante, Bastante, né? Bastante. A gente está pensando nesse número de vagas justamente porque a gente entende que o Provão vai trazer os melhores alunos do ensino público para também poder cursar seus cursos superiores nas FATECs. E nas FATECs, a gente, como temos 91 cursos em 70 municípios, né, os alunos vão ter aí uma gama vasta para poder escolher onde estudar. Então, é claro que no interior a gente entende onde as FATECs estão, por exemplo, e não temos outras instituições de ensino superior, que a gente tem aí, por isso essa reserva de vagas para atender todo esse alunado, todos esses alunos candidatos ao ensino superior tecnológico. O Provão, ele visa estimular o aluno da escola pública que está cursando o antigo colegial, o ensino médio? Isso mesmo, Renata. Além do Provão, né, é como se fosse, como eles estavam dizendo, uma antecipação do vestibular. Os alunos do ensino médio vêm fazendo isso de forma seriada, 1º, 2º e 3º ano. Isso depois é feita a média para poder gerar a nota para eles de ingresso no ensino superior, mas também, além de incentivar o aluno que já cursando o ensino médio, já pode ir pensando no ensino superior e não só ao término do 3º ano, ele já pode ir pensando no ensino superior. E esse programa, Renata, ele é muito interessante porque ele também vem com esses alunos que forem classificados para essas vagas, eles vão ter uma bolsa permanência que vai ser paga para que eles se mantenham nos estudos até o final do curso. Isso é uma outra questão muito importante, porque a gente sabe que tem muito problema de evasão por questões socioeconômicas. Muitas vezes o aluno não consegue se manter, às vezes é transporte, alimentação, para ele se manter estudando. Então, essa bolsa que vem atrelada vai ser muito importante para os alunos do ensino superior. Vai ser um vestibular diferenciado da VUNESP para essas instituições, USP, Unicamp, Unesp e FATEC? Isso, a VUNESP que vai processar o Provão Paulista para todas essas instituições do ensino superior, que são as universidades públicas paulistas. Ela vai operacionalizar, ou seja, via VUNESP, que será realizado o provão e serão direcionadas para essa reserva de vagas, seja USP, Unesp, Unicamp e as FATECs do Centro Paula Souza. Quem não está na rede pública pergunta, qual que vai ser o grau de dificuldade? Será que eu vou perder vaga para esse aluno que está concorrendo? Olha, eu entendo que não, e que essa concorrência se dá de forma diferenciada. Justamente por ser um Provão Paulista seriado, esses alunos já vêm fazendo, por exemplo, os alunos que estão lá no 1º ano, de repente eles não foram tão bem no Provão Paulista, isso pode vir se corrigindo no 2º e no 3º ano, porque eles vão obter uma média.
Quem está no ensino privado, no ensino particular, ele vai ter acesso a essas instituições pelo vestibular tradicional que cada instituição opera no ensino superior. E pelo que você ouviu durante o lançamento no Palácio dos Bandeirantes, a dificuldade das provas deve ser meio que a mesma, não que esse aluno tenha um privilégio nas questões em detrimento à VUNESP, à FUVEST? Com toda certeza, Renata. Não tem. A prova prevê toda uma qualidade, por isso a VUNESP operacionalizando, vão verificar todas as questões de exatas, ciências, humanas, biológicas, sempre olhando aquilo, porque hoje a gente vive parte dessas escolas que estão no novo ensino médio, outras que estavam operando ainda com o ensino médio, que não é esse novo ensino médio, mas de qualquer forma a dificuldade da prova é a mesma, está mantido, não se tem uma perspectiva de ser uma prova, por exemplo, mais fácil para os alunos que ali estão. Não, ela vem com a mesma complexidade nesse sentido, para apurar as questões do ensino médio, como era feito um pouco pelo Saresp, que apontava como um indicador aí dos alunos do ensino público, e Paula Souza também, no caso as ETECs, que são as instituições de ensino médio, também saíram muito bem nesses exames do Saresp. Todas as escolas do ensino público vão poder fazer com base nessa prova, mas sendo pensado uma ótima prova no sentido de qualidade, com índices aí que possam, filtrar os melhores alunos da rede pública para acessar o ensino superior público paulista. A FATEC é a Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, que é um braço do centro que também tem as ETECs, que são as escolas técnicas voltadas a um ensino médio. Qual o percentual de alunos das ETECs que hoje cursam as FATECs, que também preenchem um vestibular, correspondem a um vestibular, não? Sim. O Centro Paula Souza é a maior instituição de educação profissional e tecnológica na América Latina. E no Centro Paula Souza a gente tem os 3 níveis de ensino da educação profissional e tecnológica. Então a gente tem a formação inicial e continuada, depois temos o ensino médio técnico, onde estão as ETECs, e o ensino superior tecnológico, onde estão as FATECs. Hoje, no vestibular, a gente tem uma média de 32%, mas isso já foi uma surpresa nesse último, a gente ter 32% de alunos de ETECs vindo para as FATECs. Porque o aluno que faz a ETEC, o ensino médio, ele também pode escolher se ele vai para a USP, se ele vai para a rede privada, enfim, ele escolhe onde ele vai fazer o ensino superior. E para a gente, temos iniciativas, inclusive, de verticalização curricular para que os alunos de ETEC, num programa de 5 anos, que talvez a gente fale aí mais para frente, Renato, possam sair com ensino médio e habilitação técnica e o superior tecnológico, tudo no Centro Paula Souza. Mas hoje, o último vestibular, a gente apurou em uma média de 32% de alunos de ETECs se inscrevendo para os vestibulares das FATECs. E mais rede pública ainda, de alunos que vêm da rede pública, que não são das ETECs, mas que também passam para a FATEC. Isso, Renata. A gente tem um percentual, 75% dos nossos alunos são oriundos da rede pública de ensino. Né? A gente não tem uma política de cotas no vestibular para a FATEC, mas a gente tem uma política afirmativa que é de pontuação acrescida. Então, os alunos que prestam vestibular para as FATECs, eles têm 3% se ele se autodeclarar afrodescendente, e ele tem mais cotas. Isso, e ele tem mais 10% de pontuação acrescida se ele cursou o ensino médio integralmente na rede pública. E se ele está nas duas situações, ele soma aí 13% de bônus na pontuação dele, ou seja, nessa pontuação acrescida, para poder ingressar no vestibular. Então, majoritariamente, o nosso vestibular para as FATECs, 75% já é oriundo da escola pública. A gente sabe que a FATEC é um ensino de excelência, que tem há toda uma preocupação com os professores na questão da reciclagem. Mas ainda assim tem aluno que reclama, que diz que o professor não gosta muito de esmiuçar a matéria, o aluno que vem da rede pública, ou mesmo das ETECs. Como é que é isso? Como é que vocês têm esse feedback dos alunos já no tete-a-tete em sala de aula? Isso, Renata. A gente sabe que em todo lugar tem o bom e não tem. Sim. E como é que é isso na escola? Sim, a gente tem algumas questões já preocupados com isso. Uma é a formação continuada dos docentes. Né? A Coordenadoria do Ensino Superior, que é onde eu atuo, a gente já tem lá um braço que trata de formação continuada e de uma série de capacitações para atualização do corpo docente que leciona nas FATECs. Ou seja, eles são contratados pela formação, que exige, atende legislação, mas a gente tem um programa de atualização contínua, de formação continuada para esses docentes. A gente
trabalha nas FATECs com o que a gente chama de educação profissional e tecnológica. Então, a gente, por missão, a gente já tem esse viés de estar olhando para o setor produtivo e para o mundo do trabalho para que essas aulas, né, não só as questões de forma prática, mas que elas sejam direcionadas para uma atuação profissional. Então, até a concepção dos currículos dos cursos das FATECs, ele é feito em parceria com o setor produtivo, são consultadas as empresas e também passam por uma constante atualização. Então, a gente atende as questões de avaliação e regulação que os cursos têm que passar, somos vinculados ao Conselho Estadual do Estado de São Paulo e também, por exemplo, os alunos de FATEC fazem o ENAD, que aí é um indicador externo do governo federal, né, do MEC e do INEP, mas é trabalhado com os professores essa formação, a capacitação e formação continuada para atender nesse sentido, e a atualização do currículo, e entenda-se aí também dentro do currículo, as metodologias. Por exemplo, existe um foco muito forte nos cursos das FATECs de PBL, né? Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em projetos, ou aprendizagem baseada em problemas. Aprender fazendo, eles desenvolvendo os projetos, também vão aprendendo aí com o desenvolvimento dos projetos. Então, na grande maioria dos cursos, hoje, e sempre que são atualizados, também tem esse viés metodológico para atender essas questões. A gente tenta acompanhar o máximo possível para que não sejam, por exemplo, somente aulas expositivas e dialogadas, empreender aí nessas capacitações, por exemplo, metodologias ativas, sempre preocupado com o protagonismo do aluno, essas capacitações e formação continuada dos professores também mostrando, às vezes, um pouco o diferencial e um pouco de mudança no papel do professor, que não seria mais ele lá no púlpito transmitindo o conhecimento para os alunos e os alunos passivamente absorvendo aquilo. Então, a ideia é sempre atender por metodologia ativa e atualização dos currículos, mais formação docente e capacitação, para que cada vez mais a gente minimize esse tipo de situação. Renata. Por favor, pode tomar água, fique à vontade aqui no podcast da Alesp. Professor André Brown, o senhor falou ainda há pouco da questão do ENAD. O Enem também, ele está voltado à FATEC, à disposição de vagas. As notas do Enem ajudam a entrar na FATEC? Sim, no vestibular. Sim, né? Vestibular tradicional. Isso, no vestibular tradicional também conta os alunos que têm a nota do Enem, ela é colocada como insumo também para a classificação do aluno. Tá? A gente não participa do SISU, que é o federal também, e justamente por isso estamos aí contentes que entendemos também o Provão Paulista como se fosse um SISU do estado de São Paulo, né? E também tivemos aí o governo federal acenando, Renata, de que talvez esse Provão Paulista possa ser aberto para pessoas do país todo, desde que elas estejam dispostas a vir a São Paulo para prestar e fazer esse Entendi. exame. E também que estejam em escolas públicas. Isso. Nossa, isso acaba sendo bastante atraente, né? Exato. É justamente, talvez, eu acredito que isso foi uma sinalização de ordem até jurídica, de que você fechar só para o estado de São Paulo, talvez isso não fosse constitucional. E aí, nesse sentido, quem está pensando o programa, prontamente já se verificou essa questão. Olha, não tem problema, se eles estiverem dispostos a se deslocar geograficamente. Vir até aqui, se passar, tudo bem. Tem essa ajuda de custo, como todos os outros. Isso, exatamente. Eles poderem participar. É um novo capítulo da educação, né? Sim. A gente está assim, muito surpreso e muito positiva essa iniciativa, porque ela acaba refletindo no ciclo como um todo. Quando você amplia ou direciona a questão do acesso ao ensino superior, a pessoa que está lá no fundamental já começa a entender que lá no ensino médio... Que eu tenho chance. Exato. É isso, Renata. Que ele tem chance e que ele pode participar. Porque existe um pouco isso mesmo, né? Na rede pública, os alunos falam, não, isso não é para mim, né? É para o pessoal que vai para cursinho e que fica se dedicando para entrar. Não, eles têm chance, eles já vêm estudando, ou seja, você vem acompanhando o ciclo da educação desde o fundamental, quando chega no médio, o antigo Saresp, hoje, né, a Provão Paulista, está olhando para essas questões de ensino médio e que legalmente, né, a legislação, o que ela exige, né, o que a gente tem de exigência para esse aluno acessar o ensino superior? Ele tem que ter o ensino médio completo. Essa é uma questão. Então, por ele ter o ensino médio completo, essas provas, seja o provão ou seja o vestibular, são sempre direcionados para aquilo que eles obtêm no ensino médio. O diferencial da FATEC qual é? Olha, eu diria, em primeiro lugar, como eu estava dizendo, educação profissional e tecnológica. Voltada ao mercado de trabalho. Voltada ao mercado de trabalho, ao setor produtivo, são cursos mais focados nesse sentido.
As FATECs, todas as FATECs oferecem curso superior de graduação, mas são todos cursos superiores de tecnologia. Né? Para aqueles que quiserem verificar, por exemplo, só colocar lá no Google Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia. Existe um catálogo do MEC e do INEP, onde lá estão 13 eixos tecnológicos e todos os cursos que estão dentro desse catálogo são cursos superiores de tecnologia. Então, ele tem esse foco. Por exemplo, independente de estar num eixo tecnológico de informação e comunicação, onde estão os cursos de TI, Renata, desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, etc., todos, quando a gente fala curso superior de tecnologia, eles são mais focados e ele tem esse viés da educação profissional e que, por missão, a gente tem que conceber currículos, itinerários formativos aí coerentes com o mundo do trabalho. Né? Ou seja, o curso ele tem que olhar não só para a formação, a disseminação do conhecimento, mas também como as competências que eu tenho que desenvolver nesse aluno, nesse egresso, quando ele vai atuar profissionalmente no mercado de trabalho. Quem está na FATEC sai empregado? A gente tem alguns números que até um ano depois de formado, 90% desses alunos já estão empregados. Né? Até um ano depois de se formar na FATEC. Mas a gente vem estreitando, por exemplo, a gente tem modelos de currículo lá que a gente entra com o que a gente chama de contextualização profissional ou atividades de contextualização profissional. Então, exemplo, antes do estágio tradicionalmente conhecido, que é para se ter uma prática no trabalho, conhecer o mundo empresarial, quando a gente fala de contextualização profissional, atividade de contextualização profissional, existe uma carga horária prevista para que esses alunos possam, a partir das empresas, receberem atividade de contextualização profissional. Sejam elas mentorias, palestras, visita técnica, essa ambientação com a realidade do mundo do trabalho frente à atuação profissional que ele está pleiteando no curso que ele está fazendo. Quais são os principais cursos da FATEC e os mais novos? Olha, eu não vou saber te dizer os 91. Não, Renata, mas estou falando dos três. Mas os principais. Os três principais análise... e os três mais novos. Vamos lá. A análise de desenvolvimento de sistemas ainda é o mais demandado. Então, a gente tem o análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, Renato, ele chegou a ter aqui em São Paulo, na capital, 23 alunos por vaga. A gente tem uma média de demanda de 3,25 alunos vaga naquilo que a gente oferta. Mas a análise de desenvolvimento de sistemas é o primeiro e gestão empresarial a gente tem o segundo, também mais concorrido. No caso de gestão empresarial, temos o curso presencial e uma modalidade 100% à distância, também é o curso de gestão empresarial e ele é muito concorrido. E aí a gente tem... E esse tem vestibular também, esse é à distância? É o mesmo. É o mesmo vestibular, Renata, que os alunos prestarem para análise de desenvolvimento de sistemas, para gestão empresarial, para todos os cursos presenciais, mas a gente tem um curso em específico, que esse é do Paula Souza e das FATECs, que é gestão empresarial à distância. Esse também tem aí, ele é bem concorrido. A gente oferece, em média, semestralmente, 1.895 vagas só para esse curso do EAD, distribuído em 47 polos no estado de São Paulo. E a inteligência artificial na tecnologia? Como é que vocês estão tratando isso? Olha, Renata, a gente tem um curso bem interessante, a gente denomina ele Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Por que eu estou citando esse exemplo? Esse curso, a gente fez um workshop com associação com mais de 80 empresas do setor de TI, nesse workshop para que se validasse o currículo desde sua concepção e as competências que a gente tinha que desenvolver. E ali foi mencionado, então, por exemplo, nesse curso a gente já tem disciplinas ou componentes curriculares direcionados para inteligência artificial, segurança da informação, computação em nuvem. Machine Learner. Machine Learning. Machine Learner. Isso mesmo, Renata. Esse curso ele já tem, por exemplo, ele também tem uma novidade interessante no desenvolvimento de software multiplataforma, que ele, além de ter sido implantado com essa concepção junto com as empresas, para entender essas trilhas de aprendizagem dentro do curso, ele também é um curso que a gente estabeleceu microcertificações, que a gente chama de badges, medalhas digitais, e certificações intermediárias. Então, por exemplo, tem lá uma medalhinha digital, que a gente chama de badge, para quando o aluno cursa uma certa carga horária e desenvolve determinadas competências, por exemplo, em inteligência artificial. Aí ele recebe uma badge, uma medalha digital, uma microcertificação em inteligência artificial. Mas isso que você trouxe, Renata, é up to date, é a coisa que a gente mais vem olhando, porque
O setor de TI tem uma demanda enorme, a formação, e aí não é nem só as FATECs, em geral, não conseguem suprir a necessidade do mercado de TI. E lá eles têm algumas trilhas nesse sentido, que eles mencionam inteligência artificial, computação em nuvem, machine learning, segurança da informação. Todas essas são questões aí muito atuais que o setor de TI vem preponderantemente solicitando, inclusive informando o Centro Paula Souza de que eles contratam por competência técnica e também sinalizam que estavam demitindo por competências comportamentais ou socioemocionais, que é outras questões que a gente tem nos cursos, essa preocupação com as tais soft skills, que esses alunos... isso para a gente. Vamos lá, Renata. Para o nosso internauta, para o nosso telespectador aqui da TV Alesp. Então, bacana. Eu vou dar um exemplo assim bem de ordem prática. Então, ele ia bem na questão teórica. Isso, e a parte técnica, por exemplo, programar. Ele era um ótimo, saía egresso, um ótimo programador. Mas competências como liderança, trabalho em equipe, enfim, essas que são de ordem mais socioemocional ou comportamental, muitas empresas da área de TI, né, sinalizavam nesse sentido. Falou, olha, a gente contrata os alunos das FATECs pela competência técnica, mas a gente também tem verificado que alguns são demitidos ou desligados em função de competência socioemocional. Então, a gente também trabalha isso transversalmente, inclusive aquelas atividades de contextualização profissional que eu mencionei agora há pouco. A gente também tem uma preocupação que esses alunos também passem pelo desenvolvimento desse tipo de competência. Ou seja, não é só, por exemplo, ele saber programar ou ser um desenvolvedor de aplicativos móveis, mas ele também vai ter que ter competência para se relacionar, para liderar, não de repente... Não basta atuar com a máquina, tratar bem a máquina e se entender, mas tem que se entender bem com o ser humano ao lado. Exatamente, Renata. Com interagir, verdade. Tem que interagir com o time. E hoje, cada vez mais, se verifica eles trabalhando por projetos nas empresas. E, geralmente, esses projetos com o time, com a equipe, como você está falando. E aí, por isso, essa valorização que vocês dão às competências de soft skill. Sim, sim. Aqui no podcast da Alesp, temos o prazer de conversar hoje com o diretor pedagógico das FATECs, a maior universidade brasileira que tem 90 mil alunos. Por favor, continua contando para a gente sobre essas novidades. Olha, uma novidade que eu acho que é bem interessante mencionar, a gente está formando a primeira turma de um programa que a gente chama AMS, Articulação da Formação do Ensino Médio com a Superior. A gente lançou esse primeiro programa em 2019 e esse programa ele consiste de você, num programa de 5 anos, você articula 3 anos do ensino médio com habilitação técnica, mais 2 anos no superior. Então, nesses 3 anos da educação básica, ele está fazendo ensino médio regular, mais a habilitação técnica. Então, à época, o lançamento era o ensino médio com habilitação técnica em desenvolvimento de sistemas. Ele faz esses 3 anos. Ele tem as 200 horas de atividade de contextualização profissional, todos com uma empresa parceira, né? A empresa tem que se comprometer com também essa questão de mentorias, de atividade de contextualização profissional mesmo. E, depois disso, ele vai... Aí ele não é nem nosso vestibular, nem o vestibular do Provão Paulista. Ele vai, como se fosse por vagas remanescentes do programa, ele faz um processo seletivo onde é analisado o percurso dele na educação básica, e aí ele sai do 3º ano da educação básica, no nosso entendimento é como se ele estivesse indo para o 4º ano do programa. Do ensino médio. Isso, ele sai do ensino médio, e ele vai para o 4º ano do programa, que já é ensino superior, e aí ele faz 2 anos, 4º e 5º no ensino superior. Então, quando você desenha esse itinerário formativo, ou o currículo do programa, você já tira o sombreamento que existia no ensino superior de quem desenvolveu uma habilitação técnica no ensino médio. Então, por exemplo, quando a gente recebia os alunos num vestibular público, onde eu tenho alunos que fizeram ensino médio regular, tem outros que fizeram uma habilitação técnica. Quem não fez habilitação técnica, ele tem que cursar as disciplinas mais introdutórias. E quem já fez tem que repetir. Isso num curso normal. Isso, Renato, você já foi direto ao ponto. Ele teria que repetir. E aí... o desenho desse currículo já teve essa preocupação pelo Paula Souza já ofertar tanto ensino médio técnico como superior tecnológico. Então, o currículo ele é desenhado tirando esse sombreamento. Então, o aluno vai numa progressão linear aí, que em 5 anos ele sai diploma do ensino médio,
habilitação da formação técnica e com o ensino superior tecnológico, com diploma de tecnólogo. E vocês estão formando agora a primeira turma no final do ano? Isso, dos 5 anos a gente forma agora no final. Quantos são? Quantos alunos são? Olha, a gente tem aí as primeiras turmas, a gente começou com 120, né? Começamos com a FATEC Zona Leste, a FATEC Americana e a FATEC São Caetano. Esses foram os 3 que iniciaram encampando o programa AMS, e que é com esse programa, desenvolvimento de sistemas no ensino médio para análise e desenvolvimento de sistemas no superior. E a gente teve a grata surpresa de que também se verificou um índice baixíssimo de evasão, Renata. Isso para a gente é... E aí é um curso integral. Sim, esses alunos, tanto que algumas das diretrizes, esses cursos são implantados os 5 anos dentro de uma FATEC já. Então, o aluno ele já começa a se ambientar com o ambiente universitário já na educação básica e na habilitação técnica, e por isso, notadamente, períodos matutino com vespertino. Mas esses alunos que estão se formando agora, a gente pôde verificar a transição deles, né, do ensino médio para o superior. E para a gente isso foi um ponto muito positivo, que a gente teve um número de evasão muito baixo, 7%. Né? Esse 7% é muito baixo, perto, enfim, da média geral, e de que esses alunos se mantêm no curso para terminar o programa como um todo. Então, isso para a gente é muito gratificante se verificar que talvez já fosse um anseio das pessoas que querem seguir uma determinada trilha profissional a partir da trilha de aprendizagem na formação. Então, hoje nós temos Americana, São Caetano e Zona Leste. Isso. Ao final desse ano, estamos formando a primeira turma dos 5 anos do programa todo. E agora teremos mais cursos em outros campos? Sim, a gente tinha 4 programas, né? Outros cursos verticalizados como esse? Isso, Renata. Esse que a gente menciona, né, que era ADS para ADS, foram os 3 pilotos. Depois foram criados mais 3 programas. Técnico em logística para tecnólogo em logística, técnico em administração para tecnólogo em processos gerenciais e técnico em química para tecnólogo em processos químicos. E aí fomos ampliando a implantação também desses 4 programas, e hoje já foi diversificada essa expansão com mais 8 cursos. Eu vou até dar uma olhadinha na minha cola aqui, por Renata, favor, tá? Fique à vontade. Porque são mais 8, a gente acabou de lançar, no sentido de que o programa MS ele tem que ser um pedido conjunto de diretor de ETEC com diretor de FATEC. Então, eles fazem um pedido conjunto. Como é que se fala? É um curso sanduíche. Isso, e aí eles fazem esse pedido de forma conjunta. Então, agora, Renata, né, além desses 4 que eu citei, a gente vai ter também o técnico em meio ambiente para o tecnólogo em gestão ambiental, o técnico em agronegócio para o tecnólogo em gestão do agronegócio, o técnico em automação industrial para o tecnólogo em automação industrial, técnico em informática para a internet, tecnólogo em sistemas para a internet, o técnico em recursos humanos para o tecnólogo em gestão de recursos humanos, o técnico em edificações para o tecnólogo em construção de edifícios, o técnico em agenciamento de viagens para o tecnólogo em gestão de turismo e o último, mas não menos importante, o técnico em mecatrônica para o tecnólogo em mecatrônica industrial. Então, assim, essa novidade, Renata, para a gente é bem interessante, porque depois a gente verifica legislação ou diretrizes curriculares nacionais, que a gente teve mais recentemente publicado pelo Conselho Nacional de Educação, foi em 2021, Diretriz Curricular Nacional para a Educação Profissional e Tecnológica, e a gente teve aqui no Estado de São Paulo, pelo Conselho Estadual de São Paulo, uma deliberação 207 de 2022, que também traz as diretrizes curriculares nacionais, estaduais para a educação profissional e tecnológica, e nessas diretrizes o nosso modelo está totalmente contemplado. Quando o aluno faz o vestibulinho, porque seja para entrar na ETEC ou na FATEC, faz o vestibulinho ou o vestibular. Quando ele faz o vestibulinho para a mecatrônica, como você falou, ele já sabe que é um curso continuado que ele vai fazer, que dá a possibilidade dessa opção sanduíche para os 5 anos? Importantíssimo que você falou, Renata. E é exatamente assim, tanto que nos pilotos, lá em 2019, houve inclusive uma conversa com os pais, porque eles ingressam pelo vestibulinho. Mesmo para o programa AMS, eles vão ingressar pelas vagas do vestibulinho. E aí, esses alunos já ficam sabendo que ele vai fazer, por exemplo, o técnico em mecatrônica com a possibilidade de prosseguir seus estudos no tecnólogo em mecatrônica. Né? Então, ele já sabe disso. Agora, por lei, eu não posso obrigá-lo a fazer o programa.
Então, ele chega lá no terceiro, ele tem direito, o programa é organizado nesse sentido. A encerrar ou continuar. Exato. Ele pode falar, não, eu vou prestar uma USP, eu vou prestar fora do país, não tem problema. Mas o que a gente tem notado, como eu disse, aquele baixíssimo índice de evasão, é que os alunos têm optado por dar continuidade nos seus estudos. Né? Ou seja, do médio para o superior na FATEC. Mas aí a sua pergunta é muito importante. Quando ele vai fazer o vestibulinho, ele já está sabendo que ele está se inscrevendo para um mecatrônica do programa MS. Né? Porque existem os regulares, vamos dizer, de técnica e mecatrônica, só modular, e tem alguns que são ensino médio integrado ao técnico de mecatrônica. Mas quando ele vai fazer o vestibulinho, lá ele vai estar sabendo que é o mecatrônica do programa MS, ou seja, que dá essa possibilidade, como você chamou, de sanduíche para ele e para o superior. Vocês estimulam a pesquisa? Porque a gente sabe que aí está todo mundo se formando, saindo como tecnólogo, seja no ensino médio ou na graduação. Vocês estimulam a pesquisa a programas de capacitação científica, seja no ensino médio ou no ensino superior? Como é que é isso? Tem sim, Renata. Olha, também é relativamente recente, Paula Souza adquiriu o status de ICT, né? Instituto de Ciência e Tecnologia também. A gente tem o que vinha tradicionalmente já embutido como política para os estudantes do Centro Paula Souza, seja em FATEC e ETEC, políticas para pesquisa no sentido de programas de iniciação científica, programa de iniciação tecnológica, desenvolvimento e inovação. A gente trabalha com algumas bolsas de iniciação científica EM, que é para o ensino médio. Mas, como eu disse, trabalhar por projetos, a gente entende o incentivo à pesquisa, primeiro que a pesquisa tem que ser como um princípio pedagógico. Quando a gente fala análise por problemas, trabalhar por problemas, a gente sempre faz de uma forma simplista aquela comparação. Qual é o problema da pesquisa? Aquilo que eu tenho que resolver, né? Aquilo que eu tenho que buscar a resposta, e é isso que acaba norteando esses projetos que eles vão desenvolver. Então, tanto para os alunos, a pesquisa já tem que ser um princípio pedagógico. Tá? Isso tem que estar dentro da educação profissional, das diretrizes daquilo que a gente formata enquanto curso superior de tecnologia, e a mesma coisa acontece lá no ensino médio, nos cursos técnicos com as ETECs. Então, além disso, existe, por exemplo, no Centro Paula Souza, um programa, Inova Paula Souza, que também visa fomentar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação, onde a gente também mede um pouco, Renata, porque quando a gente fala de educação profissional, a gente está sempre preocupado com a profissão, e esse aluno se formar e ser empregado, mas a gente também tem um outro olhar para o empreendedorismo e inovação, e que eles possam abrir startups, abrir suas empresas ou gerar o seu próprio CNPJ a partir de projetos ali. E vocês dão esse apoio? Sim, sim. O Inova já dá esse apoio tanto na formação e ajuda a direcionar para aceleradoras, para financiadoras de startups ou dessas empresas, mas o apoio que a gente dá, além dessa questão das bolsas, mas essas bolsas vêm por órgão de fomento, o Paula Souza cede programas, são 2 bolsas, que aí são um incentivo do próprio Paula Souza. Uma é para monitoria de disciplina, aquela mais tradicional, mas a outra a gente chama de MIDIT, que é monitoria em iniciação tecnológica ao desenvolvimento e inovação. Essas são bolsas para ele pesquisar, fazer pesquisa aplicada. Então, além do currículo prever como metodologia ou como proposta pedagógica a pesquisa, a gente tem a outra linha que vem, são fomentos, né? Ou seja, iniciativas aí para que eles enveredem pela pesquisa. Nos últimos 5, 10 anos, professor André, a gente teve uma maior procura, até em função da geração do Vale do Silício. Teve um incremento nesse número de startups, de alunos se reunindo para fazer isso? Como é que foi? Que leitura que o senhor faz? Não, tem sim, Renata. Dos alunos procurando, houve um pouquinho de ascensão também das mulheres começarem a procurar. Mas, assim, notadamente, a gente já verificava e vinha acompanhando um gap muito grande, uma lacuna muito grande nas empresas de TI que nos traziam essa informação, uma série de vagas descobertas e que a formação não acompanhava. Então, além da questão da formação dos cursos e currículos, etc., houve sim um incentivo para que as pessoas também buscassem essa carreira na área de tecnologia e informação. Então, isso sim vem crescendo, mas ainda assim a gente nota uma necessidade das empresas de TI por esse tipo de profissional. Então, assim, vem crescendo. A análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, nesses últimos 5 anos, ele foi o campeão aí de acessos que ou é a de tecnologia da informação, né? Que é a TI. Exatamente, né? Então vem essa base
por programadores e desenvolvedores, mas aí depois a gente começa a ir para as vertentes, como você disse, inteligência artificial e etc. Mas ainda assim são os cursos mais procurados e que vem crescendo sim a procura. Eu sei de empresas na Holanda que contratam pessoas formadas aqui no Brasil, mesmo sem saber o inglês, para trabalhar lá com TI. Verdade. Desde que esteja um bom currículo, mesmo não sabendo a língua, eles estão contratando tal a deficiência no mercado de trabalho. Não, verdade, Renata. E a gente até analisando isso, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente também tinha um número relativamente alto de evasão nos cursos de ADS, por exemplo, porque esse aluno que estava ali conseguiu um emprego, ele parava de estudar. Ele estava fazendo análise e desenvolvimento de sistemas, ele já conseguiu um emprego na empresa bica. E deixava para lá. Quando a gente começa a pensar o desenvolvimento de software multiplataforma, já se começa a pensar, olha, que parte do curso, dentro da lei, por exemplo, a lei do Estado permite 20% à distância em curso presencial. Então, também vão aplicar isso também nesses currículos para que esse aluno não deixe os estudos ou troque em função do emprego ele deixar de estudar. Ou seja, ele vai conseguir fazer as duas coisas, principalmente quando a gente minimiza essa limitação geográfica ou de deslocamento dele. Isso que você falou também, temos casos de alunos que foram para fora, né, para trabalhar lá. E também aí reforça essa questão da educação à distância, também permear os cursos para que eles possam concluir seus cursos. Mas se continua. Aí foi importante também você dizer isso, Renata, porque no Centro Paula Souza e nos cursos superiores de tecnologia, a gente tem uma diretriz para idiomas, notadamente para inglês, e que às vezes até tem uma certa relutância, porque o pessoal fala, pô, mas a faculdade, lugar para formar em idiomas. Mas, por exemplo, é como você disse, na área de TI, eles têm que ter, no mínimo, a questão da leitura, ou o que se chama aí de inglês instrumental, para ele poder trabalhar. Ele usa aquilo no dia a dia. Então, a gente também tem diretrizes de ter carga horária de idiomas, notadamente o inglês. A gente tem o inglês e também tem o espanhol, mas é mais forte no inglês, porque a gente entende que o inglês faz parte da competência profissional. Para ele atuar profissionalmente, ele vai precisar. Em relação a essa questão do inglês instrumental, seria o quê? Como o piloto que decora o que ele tem que falar na hora de pousar para a torre de controle, na hora que vai decolar, é isso? Não, o inglês instrumental, e que, deixar claro, não é o que a gente aplica, né? É o que se falava antes, por exemplo, para ele poder ler um manual, para ele poder pegar algum material em inglês e absorver aquele conhecimento de alguma forma. A gente trabalha o inglês lá, mas é para trabalhar a contextualização de oralidade, dessa pessoa poder falar, entender, ouvir, enfim, inglês. A gente tem muito mais que um instrumental. Isso, e a gente tem, inclusive, exames de proficiência para nivelar esses alunos que estão entrando, para ver onde eles vão entrar também no inglês. Mas eu achei importante a sua fala das empresas internacionais, às vezes, dispensarem a questão do idioma para contratar o profissional de TI, mas que a gente tem esse entendimento. Então, no currículo dos cursos, vocês vão poder ver, os ouvintes aí do podcast da Leste vão poder verificar que no currículo dos cursos, todos têm lá uma carga horária pensando de inglês, e a gente trabalha com 6 semestres, invariavelmente a gente põe inglês do primeiro ao 6º semestre para auxiliar, porque a gente entende que também desenvolve uma competência hoje profissional para ele. Por favor, pode tomar um pouquinho de água? Em relação à questão dos professores, a gente sabe que o ensino público, às vezes, deixa muito a desejar, muitos claros, não há professores contratados que são servidores, há os emergenciais que não ganham tanto quanto um professor de carreira. Como que acontece isso na FATEC? Assim, a gente tem o ingresso dos professores, Renata. A gente tem que atender à legislação. Tem uma deliberação 45 de 2016 que ela prevê o quê? Que o professor, para atuar no ensino superior, ou ele tem que ter estrito sensu, mestrado ou doutorado, né? Ou ele pode ter o lato sensu, que é a especialização, mais experiência profissional. Justamente para aqueles professores que estiverem à frente de disciplinas profissionalizantes. Então, também se conta e a gente pondera a experiência e atuação profissional para reverter também a educação com esse viés de educação profissional e tecnológica. Então, a gente tem os professores concursados, que esses têm suas aulas indeterminadas, e talvez o que você disse de professor de carreira, e a gente tem um processo seletivo simplificado, que aí você contrata emergencialmente professores para atuar por tempo determinado. Geralmente, esses professores atuam por um contrato de 1 ano, depois se renova por mais 1 ano, então, no máximo 2 anos esse.
mas que depois ele pode sim determinar via um concurso ou ele pode ampliar algumas aulas. Porque ele acaba ficando desestimulado também, né? Esse professor contratado. Verdade, verdade. Porque esse que é contratado emergencialmente, mas esse a gente sempre vai ter uma certa dependência do governo do estado autorizar mais vagas para a realização do concurso. A perspectiva de contratação docente é sempre pensando na formação e no melhor desempenho dele para poder desenvolver a educação profissional e tecnológica dentro de sala de aula e desenvolver essas competências no aluno do egresso. A preocupação sempre, Renata, a gente até brinca que a gente faz os cursos de trás para frente. Primeiro, olha o perfil do egresso, que competência eu tenho que desenvolver ali, e aí verificar quais são os professores e de que áreas vão ter essa competência para promover, para desenvolver naquele alunado aquele perfil de egresso que o mercado ou a atuação profissional exige. Então, nesse sentido, a gente tem que atender a legislação e, como eu disse, formação continuada, capacitação, sempre reforçando isso. Agora, a questão de mais professores, por exemplo, por concurso, de forma indeterminada, o Centro Paula Souza pleiteia invariavelmente, sempre estamos sinalizando para o governo do estado. Que é bom nada. Sinalizando para o governo do estado que a gente precisa de mais concursos para ter mais professores por tempo indeterminado. Porque isso é o que vai sustentar e vai alavancar a instituição, né? Verdade, Renata, porque aí você tem, por exemplo, o professor. Nas FATECs, o professor ele tem a carga horária dele, por exemplo, se você for selecionar, você tem lá 2 disciplinas, então você tem 8 horas e você tem mais 50% de hora de atividade, que é para você planejar suas aulas, estudar, se atualizar. Então, por exemplo, você que tinha 8 horas, você vai ficar com 12, mas para ter essa dedicação. Então, no sentido do que você traz, essa questão, é importante sim, porque aí o professor, tem, vamos dizer assim, o ganho para que ele possa se dedicar exclusivamente. O professor emergencial tem isso, não? Não, o professor, não, ele tem os mesmos 50%, essa questão ele tem. Só que ele sabe que o contrato dele finda, ele tem um ano. Sim, é finito e ele tem que buscar outro emprego. Exatamente. Ou ele vai entrar em um outro processo seletivo simplificado. E o compromisso dele acaba não sendo total, como Exato. Se ele estivesse ali. O ideal seria isso, por exemplo. O mundo ideal. Exato, seria nesse sentido. Mas a gente também tem, como a gente está com uma capilaridade em 70 municípios, isso vai se manifestando, às vezes, de forma diferenciada, porque aqui, por exemplo, aqui na capital, eu tenho um professor que dá aula numa FATEC e depois, no outro dia, vai dar aula em outra, né? Agora, o professor que, para rodar o interior, por exemplo, aí fica mais difícil. Um professor que tivesse, por exemplo, um regime de trabalho como você estava trazendo, com mais dedicação, com aquela aula garantida, de forma indeterminada para ele vai ficar, por exemplo, os professores que vão iniciar as aulas em agosto, esses que são indeterminados, eles já sabem que tem a aula dele ali, vamos ter semana de planejamento e aperfeiçoamento pedagógico antes de começar as aulas. Então, ele já tem isso tudo focado. E talvez, em detrimento desse que ter o contrato dele finito, né, que talvez ele tenha também essa preocupação. A hora que terminar aqui, eu vou precisar buscar outro contrato, enfim, outra forma para continuar lecionando nas FATECs. Hoje, 70 cidades têm 76 unidades da FATEC. Que tipo de cidade pode ter uma FATEC, uma faculdade de tecnologia do Centro Paula Souza? Tem algumas diretrizes, Renato. Por exemplo, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, que o município tenha o terreno para ser cedido, enfim, tem algumas diretrizes para se pleitear, mas, geralmente, a prefeitura que deseja, o município que deseja uma FATEC, ela vai solicitar isso para o Centro Paula Souza, que aí vai analisar dentro de toda a documentação que é inserida e tramita-se no processo e se verifica, em alguns casos, até aqui na Assembleia, em alguns casos, de que pode ter, por exemplo, um deputado que tem um olhar para a cidade dele lá e fala: a minha cidade precisa de uma FATEC, conversa com o prefeito e o prefeito vem solicitar. Mas, basicamente, essa diretriz de 100 mil habitantes é por porte da cidade, que ela já não tem uma FATEC existente. Mas, por exemplo, como a capital aqui, a gente tem um número maior, uma cidade mais populosa, a gente tem mais FATECs num único município. Mas, invariavelmente, nos outros todos, é uma FATEC por município. E aqui na capital, qual que é a FATEC mais procurada? Onde é maior a demanda? A FATEC São Paulo. Aquele dado que eu falei agora há pouco, de uma demanda de 23 alunos por vaga no curso de ADS, é da FATEC São Paulo. Que é ali na Estação da Luz. Isso, na estação da Tiradentes, ali na frente da Tiradentes, isso. Ali. É a mais tradicional, ela recém completou seus 50 anos de vida, é a primeira
Ali junto à Igreja de Santo Expedito. Essa mesmo. Perto da Rota. Isso. E ela recém completou aí, comemorou seus 50 anos de existência. E ela tem uma demanda muito forte, principalmente em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem muitos cursos da área de indústria, mas temos também a FATEC Sebrae, a FATEC Ipiranga, ela é muito demandada também. Aqui na capital de São Paulo, a FATEC Zona Leste é uma outra que tem... a sua capacidade, por exemplo, no noturno já está quase que exaurida, porque tem essa questão também, viu, Renata? A gente tem uma forte incidência e a gente tem um entendimento que a maioria dos nossos alunos são alunos que trabalham. Então, a procura é muito, muito, muito maior no noturno, no período noturno. No matutino, um pouco menos, e no vespertino, onde a gente tem um pouco mais de ociosidade, que a gente, inclusive, complementa isso com a questão do AMS, né, para poder também ocupar esse espaço ocioso na FATEC no período vespertino. Então, essas faculdades aqui na capital são muito demandadas, mas em algumas delas, no período noturno, ela já está atuando na capacidade máxima, praticamente, e a gente coloca ali 40 vagas por curso turno para serem oferecidos aí no vestibular. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa. De que forma os parlamentares podem ajudar, no caso, a FATEC? Olha, os parlamentares podem ajudar as FATECs invariavelmente auxiliando aquele município que está pleiteando para ter uma FATEC, para poder ter algum direcionamento, às vezes alguma liminar, que ajude a fortalecer essa parceria municipal com o Estado para a criação de uma FATEC. Né? O Centro Paula Souza é uma autarquia do Estado de São Paulo. Está provado que uma cidade com, no mínimo, 100 mil habitantes, quando tem uma FATEC, há um desenvolvimento maior da população ou da região? Sim, por isso, anteriormente, isso até fazia mais sentido para a gente entender o nosso vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, essa questão de educação profissional e tecnológica, uma educação direcionada para o mundo do trabalho, em consonância com o setor produtivo, sempre teve muito como missão e objetivo o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Ainda permeia, está lá na missão do Centro Paula Souza, um dos objetivos estratégicos é fortalecer, né, e ajudar nesse impulso aí para o desenvolvimento econômico. E sim, isso ocorre. É que assim, existem algumas exceções. A gente tem cidade com menos de 100 mil habitantes que se implantou a FATEC. Né? Mas isso ajuda, sim, principalmente a gente verifica isso, às vezes, cidades vizinhas que começam a ter uma confluência de alunos do ensino médio para estudar ali na FATEC. E aí o contrário, né? Porque quando a gente fala do curso superior de tecnologia, falei do catálogo, Renato, é claro que a gente olha para o arranjo produtivo local, mas aquele curso ele não pode formar só para atender a necessidade de profissionais daquela região. Ele forma um analista de desenvolvimento de sistemas, um tecnólogo que vai poder atuar em qualquer lugar do Brasil, mas que a instalação de uma FATEC promove, sim, e fomenta o desenvolvimento econômico e social desses municípios. Como que é esse braço da FATEC com a Sebrae? Isso foi uma parceria, e à época, a parceria com o Sebrae estava muito nesse viés do empreendedorismo. Que é a entidade voltada ao empreendedorismo. Exatamente. Então, a gente tem a ETEC Sebrae e a FATEC Sebrae. E que, por exemplo, gestão de negócios e inovação. Foi um curso, à época, implantado exclusivamente na FATEC Sebrae. Hoje a gente já expandiu, outras FATECs estão também ofertando esse curso, mas é justamente porque a Sebrae tem esse viés do empreendedorismo. E quando a gente fala de educação profissional, a gente também tinha essa preocupação, né, de não formar só para o emprego, né, ou seja, que pudesse formar também as pessoas que vão empreender, gerar riqueza, né, e que vão aí empreender seu próprio negócio. Vocês também têm braço com o varejo? Olha, a gente está pensando no futuro, mas eu acho que agora eu preciso aguardar. Porque com a área de supermercados, por exemplo, Isso. ou mesmo varejo de departamento? Então, não, a gente não tem uma parceria forte nesse sentido ainda, mas o que eu posso te adiantar, Renata, é que sim, começou uma conversa para uma grande empresa que atua aí no varejo, para que a gente possa ter um curso superior de tecnologia. Ele vai estar, o que eu acho que eu posso adiantar, muito ligado à internet das coisas, à IoT e computação em nuvem. Por exemplo, para aquelas empresas que produzem equipamentos inteligentes. Eu acho que é o que dá, porque está muito cru ainda, viu, Renata, para eu adiantar, mas existe sim esse olhar, né? Porque existe o Centro Paula Souza e as FATECs buscarem parcerias, mas também a gente tem o outro movimento das empresas que vêm buscar parceria conosco. Algumas instituições de ensino
aqui no estado de São Paulo, que a gente sabe que quando a pessoa se forma, ela já sai empregada, seja na área de administração, de medicina e de vários outros segmentos. Na FATEC é assim também? Também é assim. E tem alguns dispositivos. A questão do estágio durante o curso, invariavelmente, acabam efetivando aquele aluno pós-estágio. As atividades de contextualização profissional, por exemplo, muita empresa, Renata, quando está fazendo essa prática profissional com os alunos que estão estudando, muitos estão até de olho já nesses alunos, porque o esforço deles, da área de recursos humanos, os hunters, para buscar o pessoal com as competências que eles precisam, eles têm lá os esforços deles para captar esses colaboradores para as empresas. Mas quando eles estão acompanhando e em parceria, eles já conseguem... Os expoentes, né? Exato, eles já começam a identificar ali. E aí, invariavelmente, eles não fecham uma parceria com... Olha, eu me comprometo a contratar todos os alunos formados. Mas todos aqueles alunos que fazem parte e que se destacarem entram num processo seletivo para poder atuar na empresa. E as empresas, por exemplo, como a gente já viu, empresa ir num hackathon, onde os alunos estão trabalhando lá nos seus projetos, etc., e observando aqueles alunos. Mas aí já são competições, né? Isso, são competições aí com alguns projetos que eles colocam, equipes multidisciplinares que estão desenvolvendo um projeto, uma solução tecnológica ali. E nessa atuação multi e interdisciplinar dos alunos, tem empresa que já está ali olhando, verificando esses expoentes ou esses destaques, porque eles querem contratar. Eu gostaria que você falasse da parceria da FATEC com o Hospital do Amor, Renata, em Barretos. Que legal essa sua lembrança. A gente teve uma parceria, um pouco antes do Hospital do Amor, que é com o Instituto Nishimura. Que é o Hospital do Câncer em Barretos, para quem não conhece. Isso. Mas antes da gente chegar em Barretos, a gente tem o Instituto Nishimura, que é uma fundação japonesa aqui no Brasil, no município de Pompeia, e que veio fazer uma parceria e que lá nasceu o curso de Big Data no agronegócio. Então, era uma parceria com uma grande empresa, ou fundação, no caso, que ajuda a promover uma série de questões para aquele curso. E ela se destacou muito com essa parceria, recebia alunos do país todo, até de outros países aqui, a gente acabou recebendo alunos lá. E essa parceria com o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer, quando chegou para a gente, primeiro foi o curso Gestão Hospitalar, que foi feita em parceria com eles, foi uma parceria, assim, até o termo, muito, muito gostosa de se fazer, porque até isso a gente foi entender, a migração de Hospital do Câncer para o Hospital do Amor, e de ter um curso que formasse pessoas para atuar ali. Então, ainda existe um olhar e está se estudando as questões de tecnologia. O próprio presidente lá do Hospital do Amor, ele era muito encantado com tecnologias que ele viu fora do Brasil, para a telemedicina, para a medicina diagnóstica, etc. E ele vem conversando também. Mas essa parceria para o gestão hospitalar foi muito interessante, porque o curso de 3 anos, 6 semestres, mas já foram pensados estágios direcionados para que esse tecnólogo em gestão... Continua, estamos lá. O de Pompeia também, para Agro 4.0. Também, o de Pompeia continua. E Onde é Pompeia? Pompeia, aqui no interior do estado, está praticamente uns 400 quilômetros daqui. Que região? 450, região noroeste daqui. Mas, assim, uns 450, 500 quilômetros, mais ou menos. Mas, no caso de Barretos, Renata, o interessante também é de que, como o curso é gestão hospitalar, e também houve, desde a concepção de currículo, a conversa com o Hospital do Amor, para se verificar, por exemplo, dentro dos 6 semestres, estágios ou direcionamentos para esses estágios, para que eles pudessem atuar nos diferentes setores que envolvem um hospital e adquirir um pouco de experiência de cada daquele setor. Ou seja, a gente pretende formar um egresso, né, em gestão hospitalar, e aí ele também vai ter atividade de contextualização profissional em cada setor do hospital ali. Todo e qualquer curso de graduação da FATEC dura 3 anos, com exceção do que é o sanduíche que vem do ensino médio. A gente ainda nós temos ainda, Renata, algumas exceções. Um curso de 8 semestres, um outro com 7, mas principalmente esses casos são cursos, geralmente cursos que estavam no noturno, e para colocar a carga horária toda no noturno, sem ocupar os sábados, por exemplo, eles acabaram estendendo um pouco mais o período. Mas, majoritariamente, 98% dos nossos cursos são 6 semestres em 3 anos.
para o aluno se formar. E as parcerias internacionais da FATEC, como ficam? Olha, Renata, a gente recém também recebeu os alunos retornando de intercâmbio, intercâmbio cultural fora, foram alunos para a Irlanda, alunos para o Reino Unido, Inglaterra, vão alunos para os Estados Unidos. A gente tem um setor no Centro Paula Souza, a gente chama de Arinter, que é uma área especializada para essa questão da internacionalização e de parcerias internacionais. Então, a gente tem, por exemplo, na área do ensino, a gente tem o que a gente chama de projetos colaborativos internacionais. Professores e alunos das FATECs aqui, né, no estado de São Paulo, trabalhando em conjunto com professores e alunos na Índia, professores e alunos dos Estados Unidos, professores e alunos na Europa. E a gente entende isso dentro do ensino porque, enquanto estão cursando, eles trabalham esses projetos colaborativos internacionais. Então, é muito bacana ver os resultados desses alunos e professores trabalhando de forma conjunta. Mas a gente também tem parcerias, que a Arinter promove, com instituições internacionais para intercâmbio dos alunos e professores. Inclusive, se pensa em intercâmbio para gestores também da educação profissional e tecnológica poderem ir para os expoentes de educação profissional e tecnológica, no Chile, por exemplo, que a gente tem, mas em uma série de outras instituições. Existe uma equipe direcionada para isso, como se fossem os embaixadores e diplomatas da FATEC? Sim, sim. Esse setor, a Arinter, Renata, ele está voltado totalmente para a questão internacional. Seja, como é que a gente acomoda alguns alunos de instituições de ensino superior internacionais aqui, mas, majoritariamente, como é que eu consigo majoritariamente promover o intercâmbio de alunos e docentes que vão daqui para as instituições que estão lá fora. Olha, aqui no estúdio Alesp, aqui no podcast da Alesp, nós estamos conversando com o André Brown, que é diretor pedagógico das FATECs. André, agora no podcast da Alesp, um bate-papo descontraído. Bacana. Como é que você se diverte? Como é que você aproveita? Quais são os seus hobbies quando você está longe da FATEC? Bom, Renato, então vamos, né? Não vamos aqui ficar floreando. Eu, para relaxar mesmo, eu gosto de surfar, Renata. Então, fora, quando eu estou de férias, que a gente consegue se desligar dali, eu gosto de atividades esportivas muito em minha natureza. Surfar, mountain bike e viajar. Acho que, majoritariamente, é uma coisa que nunca vão tirar da gente, né, Renata? Todo esse intercâmbio cultural que a gente faz quando a gente está viajando. Eu acho que aqui é uma riqueza que a gente não tem preço. Então, cada viagem, cada experiência acaba contribuindo, inclusive, para a minha formação socioemocional, vamos dizer assim. Uma vez eu escrevi uma matéria voltada à área econômica no que diz respeito à indústria do surf e que os surfistas buscavam a onda perfeita. Você já encontrou a sua onda perfeita? Não, mas continuo buscando, Renata. Essa busca pra não termina você nunca. Já foi? Eu já fui Costa Rica, eu já fui aqui no Brasil, da Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas para fora do país eu só fui para Costa Rica, atrás da onda, perfeita. Isso, ainda tenho aí nos meus planos Indonésia e outros lugares aí como Maldivas, enfim, que são aí paraísos onde os surfistas vão buscar a onda perfeita. Ondas gigantes ou ondas normais? Não, normais. As gigantes eu deixo para os corajosos. Deixa para Nazaré, para o Scooby. Deixa para o Scooby e Nazaré, que ali tem que ter não só coragem, mas é um preparo e toda uma estrutura para a pessoa conseguir surfar aquilo ali. Prancha normal ou prancha gigante? Eu não sei como que é o nome da prancha gigante, como sim, se fala. Sim. As duas coisas, Renato. Longboard, né, que é aquela mais tradicional, e a prancha normal, as duas. Eu me utilizo das duas. Você já surfou? Ah, então, não, você disse que não, então não foi em onda gigante que você é lançado na onda através de um jet ski, né? Ah, tá, não, fazendo com jet ski, não. Assim, ondas grandes que a gente pode verificar aqui, por exemplo, em Santa Catarina e Saquarema, no Rio de Janeiro. Aquela que deu até medo, Renata, como é que eu saio daqui, o que eu estou fazendo aqui? Mas onde eu tive a oportunidade de ter um contato aí com ondas grandes. E quando você surfa, vai em busca do seu hobby, você já usa aqueles coletes hoje mais preparados para evitar algum tipo de queda? Não, vai no de Renata, peito aberto, de peito só aberto, de neoprene. Justamente, eu tento... Eu separo até em duas fases, vamos dizer assim. Só o fato de você ir, né? Porque o pessoal até fala, às vezes, mas entre aspas, que já é uma terapia, você atravessar a arrebentação e estar lá esperando uma paz, um relaxamento. Mas também para surfar as ondas, como eu não surfo ondas gigantes, normal. O colete é o de borracha, o de neoprene para o frio. Aí esses a gente usa. E mais alguém da sua família partilha do seu hobby?
Meu irmão mais novo, sim, mas da minha família, meu irmão mais novo. Ai, que delícia. E o que mais que você gosta de fazer aqui na cidade? Na cidade, e aqui em São Paulo ainda, eu sou suspeito para falar, mas o roteiro gastronômico, bares e restaurantes da cidade de São Paulo. Comer e beber muito bem aqui em São Paulo, adoro. Conhecer os lugares, visitar. Quais são os 3 países que têm comida mais gostosa que você encontra aqui nessa grande metrópole? Olha, aqui que eu gosto bastante, comida chilena, peruana, né, que tem aqui bastante. E geralmente eu vou para essa culinária, pode ser internacional aqui mesmo, mas que envolve frutos do mar. Então, não me nego a nada, Renata, mas notadamente, por exemplo, quando eu vou buscar frutos do mar, cozinha chilena, a peruana, me agrada bastante. Vai para a cozinha também? Também, mas... Arrisca? Arrisco, mas é bem isso, é arriscar fazer o arroz e feijão, um básico. Então, tá bom. Aqui no podcast da Alesp, nós temos o prazer e agradecemos a participação do diretor pedagógico das FATECs, André Brown. André, muito obrigado. Volte sempre com boas notícias. Essa, então, do Provão Paulista, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, não só para o Estado, mas também para o país. Olha, Renata, eu que agradeço a você, todos os ouvintes aí do podcast da Alesp. E você está de parabéns, Renata. Ter uma pessoa que faz as entrevistas aqui com esse direcionamento, esse conhecimento. Meus parabéns. Muito obrigada. O podcast da Alesp fica por aqui. Você pode conferir um novo episódio todos os dias às 7h no Spotify e no YouTube, e também às 8h aqui pela TV Alesp. A gente conta com a sua audiência.